Apocalipse, e a palavra ela vai falar que se você não tiver fé, você não vai alcançar as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus não é fácil não para ser alcançadas não. Você entendeu? Por quê? Porque as coisas de Deus é para a vida eterna. Toda vez que você alcançar algo de Deus, vai ser para a vida eterna. Glória a Deus. Ele não vai deixar que ninguém venha te tirar o que ele te deu. Por causa da tua fé. Jó teve tanta fé em Deus aí, ó. Deus foi lá e restituiu, o diabo tirou tudo e Deus restituiu. Se você vê Abraão, Abraão chegou um tempo que ele falou que, meu Deus, como sou eu perante os outros, só sendo chacoteado das pessoas, só enfrentando humilhação, calúnia e confiando no Senhor, só eu de ter um filho, de honrar. E Deus foi lá e fez o que pela fé de Abraão? Foi lá e honrou ele não só com o filho, mas com você não vai ser pai só do filho, você vai ser pai agora de todas as. Glória a Deus. E aí vai andar em diante. Todos os casos que você vê na Bíblia teve fé. Do demônio. Não tem negócio de demônio, não. O demônio ele tem que ficar baixinho, não? Ele tem que ficar ali, ó. O demônio vai vir cutucar mesmo todo dia, toda noite. Ele vai vir a hora que você estiver perturbado. Eu quero ver demônio entrar na tua vida, você estando firme na fé ali, na fé positiva ali. Ele não passa perto de você, rapaz, que o demônio, ele não é tolo. Quando nós estamos na fé ativada, não pode ter quem for, não consegue tirar da atenção que você está, que é o que? É Deus. Nós temos que ter essa fé que às vezes chega até nos abalar. Porque quando nós vivemos pela fé, dona Cara, a gente para de perder, a gente para de ter medo das coisas. Quando a gente vive pela fé, você pode estar atolado numa areia movediça. Mas se você estiver pela fé em Deus, Deus te tira da areia movediça, nem que seja no último segundo. Você entendeu? Agora não, as pessoas elas estão acostumadas a querer as coisas para ontem. Ó, no mundo cheio de iniquidade, cheio de morte. Por que matou? Por que matou? Não sabe. Matou porque é ruim. Porque não está nem aí para a tua vida. O Satanás usa esse tipo de gente. O Satanás ele não vai usar um irmão que é cheio do Espírito Santo. As trevas existem para quem procura as trevas. As trevas não existem para quem é de Deus. Só que as pessoas elas confundem muito. No seu cotidiano, no seu dia a dia, as pessoas elas sofrem de uma maneira que acham que é daquela maneira que a gente está dando certo desse jeito, não é dessa maneira. Muitos acham que estão no caminho certo, mas não está. Muitos vão queimar no inferno. Porque não acreditam nesse Deus aqui que está vivo. Ele está aqui de Gênesis Apocalipse falando o tempo todo. Em Atos Apóstolos, em Hebreus, em Romanos. Onde você anda na Bíblia, é no livro de Salmos, Davi enfrentou quantos demônios? E nem por isso ele desistiu. Vamos desistir disso, vamos desistir daquilo. Quando você desiste das coisas materiais é uma coisa. Agora, quando você começa a desistir de Deus, você pode se preocupar. Porque se você não conseguir voltar depois, aí a carga vai ficar pesada mesmo.
Não é assim. A gente tem que sempre estar procurando Deus, não importa onde. Não importa onde. Nós temos que procurar Deus. Nós temos que tentar viver o mais próximo de Deus possível. Para que a gente não passe por certos tipos de situações que muitos estão passando. Às vezes a pessoa está lá, aquela dor, porque ele não aguenta. Não vai nessa não. Não vai nessa não, quando você fechar os olhos e virar as costas, vai acontecer dentro da tua casa, dentro da tua família. Porque isso aí é verídico. Eu vejo aí de pessoas aí que não tem mais a oportunidade, sabe? Nem de orar o Pai Nosso. Nem de orar. As pessoas ficam tão irritadas que nem o Pai Nosso elas oram. Com tanta raiva assim de Deus, sabe? Às vezes por causa de um relacionamento, às vezes por causa de falta de dinheiro, falta de trabalho. Tá entendendo? É porque discutiu com um, discutiu com o outro, aí pega aquele ódio, aquela ira, como se Deus fosse o culpado. Meu, que cara possa você. Agora se ele vai dar água ou não, é você também que vai saber. Se você tiver fé, eu posso dar água, se não tiver, vai dar gás. Quantos morreu aí cavando poço aí, que achou gás e não conseguiu sair lá embaixo? Porque o outro falou, ó, cuidado aí, meu. Pra quem tem Deus aí, tá cavando poço aí com 8 metros, tá dando água aí com abundância. Você já tá nos 20 metros, não achou água, cara, então sai fora disso aí, alguma coisa tá errada. Quando foi ver, o cara no fundo do mundo, achou gás lá, e morreu lá no fundo do poço, não conseguiu, morreu associado com gás. Tá entendendo? Por quê? Porque não confiou. Às vezes ele dá uma vozinha, rapaz, muda aí, não tá no ponto certo, vai no outro. Mas a gente não, a gente tem aquele negócio dentro de nós, que nós somos tão autossuficientes, que nós queremos fazer as coisas do nosso jeito muitas das vezes não vai dar certo. Né? E o sobrenatural de Deus só vai ver quem tiver fé. Eu trouxe uma palavra hoje para nós, que está em Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11, glória a Deus. Porque senão vai acabar só. Toma um bom lugar. Isso que eu falo. Quando nós estamos um ou dois falando de Deus, pode ter certeza que Ele está presente no meio de nós. As pessoas às vezes ficam preocupadas porque não vê tanta gente querendo vir para a igreja hoje e não veio. Por quê? Porque o Satanás é assim, como eu sempre disse, só você abrir a boca e falar que vai para a igreja, o Satanás ele já começa a trabalhar ali. Todos acharam? Hebreus 11? Hebreus capítulo 11. Eu não vou ler tudo, mas vou deixar aqui uma palavra, né? Abençoada. Às vezes a gente pensa que não, mas a palavra de Deus, ela é abençoada. Glória a Deus. Vai falar assim, lá no versículo 1 em diante. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aleluia. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela
depois de morto, ainda fala. Glória a Deus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes a sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Olha só uma pausa. Aí eu fui ali em São Paulo, não cheguei a mesma pessoa lá. Como que pode ser coisa sobrenatural, né? Agora você imagina o que Deus faz com a pessoa. A pessoa assumir como Jesus passou lá na casa do Senhor, que ele estava falando, né, dando exemplo. E quando ele começou a falar, os sumos sacerdotes se viraram contra ele e falaram: vamos apedrejar ele, esse, né, está dando falso testemunho de Deus. E foram tudo para cima dele. Quando foram, Deus transladou ele para o outro lado. Ninguém viu. A Bíblia relata que Jesus, ele desapareceu, simplesmente desapareceu. Você vê, é uma coisa sobrenatural. Enoque passou pela mesma coisa, só porque teve fé em Deus, acreditou. Porque tem momentos difíceis na nossa vida, se nós não conseguirmos acreditar em Deus, não acreditar em Deus, igual muitos estão fazendo aí. Vai lá na mãe lá e dá no ano passado 2 cabeças de bode, e vai lá que está tudo certo. Não é assim? Não, vou lá no horóscopo, né? Vou ver o horóscopo hoje, vai falar comigo e eu vou, né? Sabe, não é mais fácil falar com Deus? Glória a Deus. Não é mais fácil ir direto logo no homem que tem a coisa na mão? Então é dessa forma que aconteceu com os antigos. É muito forte. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Glória a Deus. É tão forte que, veja bem, fala que largou o mundo pela família. Largou o mundo pela família. Às vezes a gente fica dando satisfação da nossa vida, às vezes a gente fica dando muita satisfação da nossa vida, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos ganhando, o que nós estamos, né, almejando. E o que acontece? O inimigo ouve, vai lá e bloqueia as suas bênçãos. Vai lá e bloqueia o grande teste. Por quê? Porque você foi lá e, né? E quando você faz sem falar, o que acontece? O milagre vem e acontece na tua vida. Porque foi assim que Noé. Ele tentou até no começo, só quando ele viu que não tinha mais jeito, estavam taxando ele como louco, ele falou: vou fazer em silêncio. Quando ele calou, que ele começou a fazer a arca, as coisas aconteceram na vida de Noé. Veio o dilúvio, a vida da família dele foi salva, meu. Glória a Deus. Olha só que bênção. Mas por causa do quê? Da fé que ele teve em Deus. E é muito forte essa palavra, né? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber com herança. Ele saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros
com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. É muito forte. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também deu um, e esse já amortecido descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos da terra. É muito forte isso aí. E no 14 vai falar assim: porque os que isto dizem claramente mostraram que estão contados. Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Às vezes a gente não entende, porque as coisas de Deus elas são tão repetidas, né? Se você ler o caderno, se você ler Mateus, o que está em Mateus, vai estar em Marcos, o que está em Marcos está em Lucas, o que está em Lucas está em João. Só que Deus ali, eu acho que ele quis mostrar o quê? Ele quis mostrar que às vezes a gente não conseguimos entender na língua de um homem, então ele põe a língua do outro. Que ele quis mostrar o quê? Quando ele fala de Enoque, ele fala do quê? Que foi o quê? Apareceu os dons dele, né? Os dons de Abel. Deus foi lá, quando Abel deu o melhor para Deus, o que Deus fez? Foi lá e apresentou os dons dele para a terra. Assim é conosco, quando nós damos o nosso melhor para Deus. Ele tira nós de uma situação de trevas, de uma situação de angústia, e coloca nós em situação de conforto. Por quê? Porque nós temos que entender uma coisa. Nós temos que entender todos os dias. Nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Não adianta nós queremos dar o pior para Deus. Nós temos que dar o melhor. Tem gente que às vezes se engana, achando que se ela vai dar o melhor, ela vai perder. Não. Quem perde é quem tenta enganar. Quem tenta fazer de Deus tolo. Porque Deus não é tolo. Deus não é uma pessoa como homem, para que minta, para que se engane. Deus, quando faz a promessa para uma pessoa, Ele cumpre. Por que Ele cumpre a promessa? Porque Ele está vendo lá de cima aquela pessoa, as atitudes dela, o que ela está fazendo, o que ela está causando. Porque muitas das vezes é você fazer algo para chamar a atenção de Deus, e outras das vezes é você causar algo para chamar a atenção de Deus. Tem gente que quer chamar a atenção de Deus fazendo arte, fazendo aquilo que não agrada os olhos de Deus. Como se fosse filho rebelde, como Caim. Caim vai querer levar vantagem sobre Deus. O que aconteceu? Foi condenado. Foi condenado toda uma geração de Caim sobre a terra. Quantos anos a descendência de Caim? Mas nós não viemos aqui para falar de descendência, nós viemos falar aqui de fé. A fé de Abraão foi tão enorme que quando Deus falou para ele: vai, Abraão, vai lá, sai da tua parentela, que agora eu te digo o lugar que vai ser teu, a terra prometida. E é muito forte, sabe por
Porque Deus é assim, quando Ele quer algo de nós, Ele faz prova. Igual fez prova de Abraão. Abraão, ele foi até uma parte do tempo, ele foi sendo guiado junto com o irmão. E ele foi pela fé. Imagina a fé de Abraão, ele tinha certeza do que ele queria. O irmão de Abraão não. Muitas das vezes a gente quer o quê? A gente quer liderança, a gente quer o poder. Muitas das vezes nós não queremos o Espírito Santo de Deus. Nós queremos o poder, nós queremos aparecer, nós queremos nos mostrar que somos isso ou aquilo para Deus. Mas Deus não vê isso aí, Deus não enxerga isso aí. A pessoa que for nessa tese de achar que ela vai chamar a atenção de Deus com esse tipo de atitude, irmão, pode esquecer. Pode esquecer. Pode esquecer, porque eu já vi muitas pessoas tentarem fazer dessa forma e se arrependerem lá na frente. Então Deus está falando na boca aqui dos Hebreus. O quê? Que nós temos que ter bondade dentro de nós para com Ele. Nós temos que ser bom com Ele todos os dias. Nós temos que dar o nosso melhor todos os dias. Porque quando você dá o melhor todos os dias, não tem como você viver o pior. Está entendendo? Quando você começa a viver o melhor de Deus, é porque você deu o melhor para Ele. Então Ele não vai te pôr numa situação de desconforto. Ele pode até te pôr numa provação. Ele pode te lançar no deserto. Para o quê? Para te mostrar algo, porque Ele quer dar algo maior ainda nas tuas mãos. Porque Deus é assim. Ele vai renovando, Ele vai graduando, Ele vai galardoando a pessoa que ama Ele. Porque, irmão, não basta chegar e falar ser salvo. Eu quero ser salvo. Todo mundo quer, mas tem que ser galardoado por Deus. Tem que mostrar para Ele a obra da tua mão. O que é a obra da tua mão? Trazer pessoas do lado dele. Porque Deus é assim. Ele quer as almas dele do lado dele. Às vezes a gente vê tantas pessoas aí desviadas, tantas pessoas seguindo o caminho e falar, isso é do diabo. Não, não é não. É porque todos nós temos uma fraqueza. Todos nós somos fracos. Nós somos tão fracos que Deus compara nós como um cristal. Se bater muito forte, quebra. As pessoas, elas acham muitas das vezes, pelo que fazem, um desengano. Hoje nós vemos cada coisa, a pessoa ela faz coisa hoje que ela acha que ela é imortal. Né? Tem atitudes de pessoas como aí que você sabe, ela não vê o dano que ela vai causar não só para ela, mas não é para ela, é para todos. Se tudo que nós fizéssemos para nós, os danos fossem causados só na nossa vida, mas quem não lembra de Ló? Quem não lembra de Ló? Até então as pessoas falaram, não, mas a vida de Ló ali, ela foi desobediente, a mulher de Ló estava presa aos materiais. E o anjo falou, não olhe para trás, não se prenda para trás, prenda que é Deus. Só que a mulher estava tão presa a uma casa bonita, a uma casa de grande conforto, que ela virou para trás, ela virou o quê? Ela virou uma pedra de sal. Santo Deus. Mas, poxa, foi melhor ela terminar na pedra de sal, não é não? Porque se ela visse as duas filhas dormindo com o pai, não seria pior? Você está entendendo como que as coisas é? Então a família de Ló deslacerou. Quando Abraão falou, olha Ló, tu vai para a direita, eu vou para a esquerda. Então Abraão, ele meio que já sabia da ambição do irmão. Você está entendendo? E ele opinou que o irmão vai ficar em Sodoma e Gomorra. Que naquela época era uma cidade rica, era uma cidade que tinha tudo, as coisas eram mais fáceis. E Abraão, ele foi pôr o pé onde? Na terra prometida, onde era o deserto, onde as coisas eram mais difíceis.
Só que as coisas, elas podem ser até difíceis, mas quando tem Deus no meio do negócio, filho, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Abraão, ele foi tão justo com o irmão dele, com Ló, o irmão mesmo, sabe, se entregando os prazeres da vida, os prazeres da vaidade. Abraão foi lá e ainda conversou com Deus. Por favor, tem a minha família lá. Santo Deus. Quem é a tua família? Aí ele começou a contestar Deus, até quanto Deus salvava. Você entendeu? E ele Glória a começou a Deus. colocar uma quantidade maior, e ele foi caindo, até chegar a quantidade da família dele. E se fosse por Deus, faria da mesma forma, Abraão. Porque Deus não é todo. Deus já tinha visto o que estava no coração de Abraão. Glória a Deus. O amor dele pela família era grande demais. Então ele falou, vou salvar. Santo E foi lá para avisou o irmão, mandou 2 anjos. Ó. Deus mandou 2 anjos, o que faz, Abraão? E aí a Bíblia relata que Ló, quando esses anjos chegou lá, que ele viu que era estranho, Ló ali, ele sentiu também um apreço pelos anjos, porque tudo que é de Deus, irmão, é diferente. Glória a Tudo que Deus. Deus atua no nosso caminho é diferente. Você pode ver, quando Deus põe uma pessoa no seu caminho, que ela é diferente das outras, você fica ali, meu Deus, essa pessoa é diferente. E eu imagino o Ló quando viu aqueles anjos. Então ele tratou de o quê? De ativar a fé dele naquele mesmo instante. Não, esses homens é diferente, alguma coisa vai acontecer aqui, eu vou mudar eles. E o povo queria matar eles, que eram diferentes. Porque o povo já estavam tomados pelas coisas malignas. E o anjo, quando entrou lá dentro, falou o quê? Falou, olha, presta atenção, nós viemos aqui a vontade de Deus. Aproveita, que Ele está te dando essa oportunidade e cai fora. Cai fora. E você foi gentil conosco, nos guardou, só que nós não precisamos de você para salvar, não. Nós vamos pôr fogo em tudo. Nós vamos matar tudo. E os anjos já começaram a mostrar quando bateram na porta de Ló. Ele cegou um monte de gente. Para vocês verem o poder de Deus quando nós temos fé nele. Agora imagina você numa situação de dificuldade, as pessoas muitas das vezes te chacoteando, as pessoas te diminuindo e você orando. Você orando, você jejuando, você buscando Glória a Deus. Deus. O que Deus vai fazer por você? Ele vai te dar o melhor, vai te dar aquilo que você quer. Foi assim com Abraão, foi assim com os demais. E é assim conosco também, que nós somos, sabe o quê? Nós somos ingratos. O ser humano é muito ingrato. Se o ser humano ele fosse colocar em pauta tudo que Deus fez por ele, através dos livramentos que ele teve, dos dias passados que ele viveu e dos dias presentes que está vivendo, se ele soubesse, ele deveria ter um conceito do quê? Não, a minha vida não é minha, a vida é de Deus. A vida é de Deus. Os caras lançaram na internet, eu estava até conversando com o Otomiro, porque as coisas, os sinais acontecem na terra. Um homem chorando quando saiu do médico nos Estados Unidos, chorando, e o médico falou, você tinha que estar sorrindo, você tinha que estar sorrindo. E ele falou, mas por que o senhor está chorando? Ele falou, porque eu fui salvo, porque eu tinha dinheiro. E vocês me venderam um litro de oxigênio. Aí eu estou chorando, porque eu fiquei imaginando uma vida inteira respirando. Quanto que eu não devo para Deus? Nunca dei nada. Eu nunca fui lá na porta dele e falar assim, toma aí um dízimo, uma oferta, toma aí qualquer coisa aí, ó só para agradecer o ar que eu estou respirando. Está entendendo? A nossa ingratidão, ela ultrapassa os limites. Aí depois
Glória de a hoje Deus. vai ser terra condenada, vai ser terra miserável. Olha só, e os outros que estavam correndo atrás de Caim, ele foi líder na terra também. Ele formou família, formou filhos. Só que todos amaldiçoados, Deus não amaldiçoou só ele, mas toda a geração que viesse dele, tivesse princípio dele, toda a linhagem que viesse Caim, foi até os anos de 7, foram lá, tudo contaminado. Não dava, não vingava, não dava fruto. Então, às vezes, as pessoas falam, eu estou lá, eu não vou de culto de libertação, sabe por quê? Porque culto de libertação não é para mim. Culto de libertação é para tirar demônio do corpo das pessoas. Ei, está enganado. O culto de libertação é para o quê? Nos acordar. É para falar, tem um Deus vivo na tua vida. Se você não continuar seguindo Ele, te prepara que você vai ser arrebentado. Olha aí o que aconteceu com a família toda de Ló, rapaz. Não é brincadeira não. Se ele tivesse seguido a linhagem ali certinho, com a família de Abraão, tivesse querido levar vantagem, ele estava bem. Mas não, Deus fala na Bíblia que há de haver os escândalos para o nome dele ser glorificado. Glória a Deus. Porque se ninguém errasse na terra, como que ia provar que ele é Deus? Hã? Como que ia provar? Se não tivesse os todos, se não tivesse aí os amaldiçoados, como que ele ia provar que ele é Deus na tua vida? Hoje ele usa essas espécies aí para te dar um livramento, para você correr para a igreja e falar, rapaz, eu tive um livramento, ó, roubaram o cara do meu lado, mas não aconteceu nada comigo. Não aconteceu nada comigo. Olha, eu passei uma situação, rapaz, assim, mas você tinha que ver, não tinha como sair. O negócio estava feio, o circo fechou e eu só tinha aquele caminho para passar. Eu fui pedir para Deus, é como se eu estivesse tudo cego. Quando Pedro saiu da cadeia, lembra? Quando Pedro saiu da cadeia, Pedro já estava condenado a ser decapitado, enforcado, morto. Mas o que aconteceu? Deus mandou um anjo lá dentro da cela e falou pela fé de Pedro e a fé dos irmãos que estavam orando por Pedro também. Deus foi lá e enviou o anjo. A Bíblia relata que todas as algemas de Pedro foi quebrada, a cela foram abertas, e ele passou no meio de soldado, parecia soldado de cera, não se mexia. Irmãos, eu falo isso porque eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu passei por isso, que minha fé foi tão grande em Deus, que eu falei, Deus, eu não vou fugir para lugar nenhum, porque eu sempre sou o Deus vivo na minha vida. Então, Deus, eu vou fazer uma prova de Ti, e eu vou passar ali, ó, porque falaram que queriam isso e aquilo comigo, os malfeitores, eu vou passar. Rapaz, eu passei olhando assim, no meio deles assim, olhando para a cara de um, para a cara de outro. Falando, e aí? Os camaradas falavam, sai daqui, irmão, você é doido? Ah, sai daqui. Eu falei, não, pô, quero te dar um abraço, vem. Quem abraça? Sai fora. Eu falei, rapaz, o negócio funciona. Tá entendendo? Esse Deus aí funciona. Então eu vou fazer o quê? A partir de hoje, todo dia eu vou falar com ele. Vou conversar com ele. E eu venho fazendo. Todos os dias eu converso com Deus. Não importa a situação que eu esteja passando. Não importa o que está acontecendo na minha vida. E eu sempre procuro dar o melhor de mim para Deus. O que é dar o melhor? Irmão, não é dinheiro. Deus não usa dinheiro. Deus não usa pedra. Deus não usa nada disso aqui, ó. O melhor que nós temos que dar para Deus é a nossa alma. A nossa alma, para que encha ela do Espírito Santo dele. Nós temos que falar para ele, olha Deus, eis-me aqui. Me encha do meu Espírito. Não, Senhor, encha a minha alma do teu Espírito. Porque eu sou fraco, porque eu sou pobre,
Olha, Senhor, o que eu estou passando, são tantos os meus inimigos. Mas o Senhor parece que não fala mais comigo, parece que o Senhor me esqueceu. Olha o que eu estou passando. E os inimigos zombando de mim, por onde eu quer que eu ande. Aí Deus chega quando você para de orar, que você sai para fora, vem um e tropeça no teu caminho. E aí, irmão, como você está? Você está bem? Eu estou legal. Ó, irmão, tem aqui um negocinho. Foi de Deus. Deus mandou mandar para você. Ó, Deus mandou falar isso para o senhor. Ó, Deus, você está entendendo? Quando nós confiamos o nosso melhor para Ele, é a hora que Ele começa a fazer o sobrenatural na nossa vida. É a hora que Ele começa a transladar a nossa vida. Quando o transladar de Deus é o seguinte: está achando uma roda aqui de gente mal, você está andando a deriva às vezes, aí Deus vai e desvia o teu caminho. É Ele que te faz desviar do caminho do mal. Está entendendo? Para que ninguém venha querer te desenganar no teu dia mal, porque o dia do cristão são mais dias maus do que bons. Porque o cristão, ele é perseguido todo instante nessa terra aqui. Não adianta, irmão, você falar que não é perseguido. Você é perseguido. Quando você tem uma vida com Cristo, quando você tem uma intimidade com o seu Deus, glória a Deus, Ele vai te pôr em prova, Ele vai te pôr em batalha, para que você entenda que sem Ele você não é nada. Santo Deus. E muitos estão desistindo de Deus para querer provar, mostrar para Ele que se eu quiser, eu vou fazer um dinheiro. É o que Ele vai me dar, não vai dar nada. Deus, Ele já está de uma forma que a ira dele está se levantando. Na Bíblia, ela relata esses homens que perderam pela fé, irmãos. Você acha que a morte dele foi morte bonita, é? Um ou outro teve uma morte, né, tranquila, mas a maioria dos discípulos foram todos decapitados. Por inveja, por desengano, por injustiça. E está acontecendo já aqui nessa terra. Muitas injustiças, muita ingratidão. As pessoas, elas acham assim. Eu estava falando com um pastor, e ele falou: pastor, sabe o que mais me deixa triste? É que quando a pessoa ela vai para o ato da traição, ela acha que ela está causando dano só para ela. O orgulho e a prepotência da pessoa é tão grande, né? Que depois vem a resposta. Olha a resposta de Ló. Ló, a família de Ló extraviou. Acabou. Era uma família unida, bonita. Ló tinha preso pelas filhas. Mas a dor dele foi maior do que Deus. Ele se deixou levar por um momento de fraqueza. Ele levou a perdeu a comunhão com Deus. Mesmo Abraão tendo ajudado, mesmo os anjos tendo ajudado, os anjos de Deus, as filhas foram e fizeram tamanha crueldade. Para quê? Para tentar se prevalecer, para tentar preencher o vazio do Pai. Então não adianta, tudo que nós fizermos nessa terra, irmãos, temos que fazer com muita fé em Deus. Porque às vezes o que eu vejo hoje em muitos irmãos, muitas irmãs, é que a fé está abalada. A fé, ela só funciona quando a pessoa está com o bolso estufado, está com o prato cheio. Aí a fé, ó. Ei, não é, irmão?
Só é murmúrio. É falar mal, é difamar, é virar as costas para aquele que te deu, né, tudo. Porque eu estou usando Ló porque eu imagino Abraão, um homem rico, poderoso. Precisava ser roubado pelo próprio irmão, precisava ser enganado. A Bíblia relata que Deus fala para Abraão que o que ele tinha era para Abraão, não era para Ló. Porque Deus já sabia da traição. Deus já sabia do tamanho da ambição. Tem ambição, irmão, que é uma ambição podre. É uma ambição que não leva ninguém a nada. Nós temos que ter uma ambição pura, aquela ambição que é a ambição de Abraão, de querer a coisa sobrenatural, de querer aquela coisa que você vai entrar dentro de você e vai falar, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Pode ter chuva de canivete. Pode ter. Porque a terra, quem faz o caminho é Deus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está entendendo? Se a gente desvia do caminho dele, é porque nós queremos. Não é porque ele quer. Tem gente que muitas das vezes quer condenar, porque se desviou dos seus caminhos, quer, pô, foi fulano, foi ciclano, foi Brenão. Não foi. Não foi. Fomos nós mesmos, que às vezes é triste. Ó, eu estava aí, tô aí, trabalhando, né? Poxa, ficar de joelho no chão o dia inteiro, esmagando o joelho, o homem. E às vezes eu vou chorar porque fiquei 5 minutos de joelho para Deus. Não, eu tenho que me doar mais para Deus. Eu estou ajoelhado com o homem 12 horas por dia, eu tenho que ajoelhar 24 para Deus. Para mostrar que Ele é melhor, que Ele está sobre tudo. Lembra quando Ele falou, ó, se você andar aí, se mandarem você andar uma milha, ande 2. Por quê? Porque é isso que Ele quer de você. Nós não podemos confundir as coisas de Deus com as coisas do homem. As coisas do homem não são para a vida eterna. As coisas do homem acabam. De Deus, não. Ela é finita. Você viu? Morreu. Abel morreu. Mas viveu em Deus. Deus até hoje, na Bíblia, ele relata sobre os dons de Abel. Os dons de maravilhas, né? E é muito forte. Quando ele vai falar aqui, ó. Então, a pessoa que a galeria daqueles que são exemplos, né? Portanto, a fé não é uma simples confissão, mas uma prova contínua de que cremos no Senhor. Por isso, devemos testificá-la diariamente com as nossas atitudes. Se Adão não teve testemunho para ser incluído entre os que creram, seu filho deixou tão forte legado que seu exemplo de fé se tornou imortal por meio das páginas das Sagradas Escrituras. Ou seja, seu sacrifício ainda fala, mesmo depois de morto, provando com isso que a fé tem poder tanto hoje quanto no porvir. Abel se tornou justo, não somente diante dos homens, mas sobretudo diante de Deus, pois ele sabe reconhecer e exaltar aqueles que o honram. Amém ou não? Amém. É muito forte, né? Você vê? Deus sabe honrar aqueles que exaltam o nome dele. É, Jesus. Sabe, às vezes as pessoas pensam que sacrifício
é pegar o dinheiro na carteira e lançar no altar de uma igreja. Mas não, sacrifício maior é confiar no invisível, é mostrar que Ele está vivo dentro de nós. Esse é o maior sacrifício para Deus. É mostrar que temos eles todos os dias. Não adianta a fé de um dia, ou a fé de um momento inesperado. Tem gente que fala, isso aqui foi Deus que me deu. Quando chega amanhã, não tem mais nada. Porque não foi Deus que deu. Foi o teu orgulho, foi a tua prepotência. Deus, quando Ele dá para a vida eterna. Por mais que nós morramos, nós vamos ter eternamente. E é isso que nós temos que correr atrás, irmãos. Nós não podemos mais ficar igual o cachorrinho correndo atrás do rabo. Nós temos que correr atrás daquele que vai nos fortalecer. É daqueles que vai nos dar a paz eterna. É daqueles que vai nos dar a vida eterna. Porque aqui os momentos da terra são passageiros. E as coisas de Deus não vão ser passageiras. É para todo sempre, irmão. Eu falo isso para alguns amigos meus. E eu creio, sabe, pelas minhas atitudes. Eu fiquei um homem hoje de poucas palavras, sabe, em rede social. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço, amigos, tudo. Mas eu observei uma coisa, eu falei, Deus, eles estão todos me seguindo. Todos eles, todos os meus amigos que me amam, estão me seguindo nessas lives, nesses cultos. Aí as pessoas ficam se apegando com quem tem dentro da igreja. Tudo isso que eu estou falando aqui, tem milhares de pessoas ouvindo todos os dias. Porque às vezes pode não prestar para nós, né? Mas para muitos vai servir, né? Você vê o benefício que Abel fez, você viu por irmão, causou inveja. Causou tanta inveja que o irmão foi lá e tirou a vida dele. Mas para Deus, o que ele fez foi de grande apreço. Foi com amor, foi com caridade. Glória a Deus. Deus honrou ele mesmo depois de morto. Você vê, Deus honrou. Sabe por quê? Porque Deus tem apreço por aqueles que amam Ele, por aqueles, sabe? Não precisa saber falar não, sabe? Precisa sentir Ele, precisa respirar Ele, precisa amar Ele, sabe? A gente tem que aprender a caminhar Jesus Cristo conosco todos os dias. Aconteceu um fato muito forte, que na hora o diabo vem, mas ele vem voando. O diabo vem voando assim de mim. Eu senti aquele negócio pesado em cima de mim. Aí eu falei, Senhor, então é isso. É isso. Glória a Deus. E ele falava no meu ouvido, mente. Glória a teu nome. Você lembra? Isso aí você tira de letra. Eu falei, Santo não, é. Satanás, sai daqui. Aí eu chamei a dona da casa, eu falei, aconteceu um incidente. Assim. E se atrasar sua obra, amanhã eu volto. Sabe o que ela falou para mim? Graças a Deus que aconteceu um incidente com a peça, não foi nas suas mãos. Fica tranquilo, seu gerente. Sabe em quantos minutos eu desmontei uma sala e montei? Menos de 15 minutos. Glória a Deus. Foi uma coisa muito assim sobrenatural. Parece que não era eu que estava tirando as peças. Parece que era um anjo que me pegou. Eu falei, Senhor, me ajude. Eu estou no meu limite, Senhor. Louvado seja E ele Deus. foi lá. Aí a mulher tinha saído, quando ela voltou, ela falou, já. Eu falei, Eu falei, que hora que é? Ela falou, 16 horas, Senhor. Eu falei, mas só falta colar os outros peças. Está entendendo? Porque se fosse aos olhos da carne, irmão, eu não tinha mais condição de ficar ali. Se eu fosse pela minha carne, pelo meu desejo, eu ia largar tudo e falar, amanhã eu volto.
Era o que eu fazia antigamente. Ou ia lá e camuflava. Quando o cliente vê, eu vou lá e volto. Hoje não. Hoje é diferente. Hoje eu matei a velha criatura. Então, a quem manda é a nova criatura. Eu fui para Deus, já estava de joelho, eu fui para Deus. Me ajuda, Senhor. O diabo está querendo me mudar os meus caminhos, os meus trajetos. E o rapaz estava comigo, olhou para mim, falou, pastor, foi muito fácil. Eu pensei que nós íamos sair daqui 11 horas da noite. Deus, é a fé ativada. É a fé. Porque você quer dar o melhor de si. Igual Jesus deu o melhor de si para nós. Jesus não deu qualquer coisa para nós. Ele deu a vida por nós. E ele falou, ele deu vida com abundância. Ele não deu a vida dele de qualquer jeito. Deu com abundância, deu uma vida limpa, uma vida justa, uma vida correta, sem erros, sem imperfeição. Ele deu para nós uma vida perfeita. E olha o que nós retribuímos hoje. A nossa ingratidão, o nosso desleixo com as coisas de Jesus Cristo. Às vezes saímos de casa tão agoniados que não lembramos nem de orar, não lembramos nem de agradecer. Olha só o tamanho da nossa ingratidão. Como que nós podemos esquecer de uma pessoa que está nos salvando todos os dias? Todos os dias Jesus luta por nós. Todos os dias é uma luta contínua por nós. Porque se fosse pelo Pai, ele já tinha feito já alguma coisa, né? Então, irmãos, não vamos nessa conversa de pessoas que estão aí cancerígenas no mundo espiritual. Tem gente que está cancerígena no mundo espiritual. Não ouçam essas pessoas. Ouçam o que Deus está falando. Tenham fé. Pode ser qualquer coisa. Deus, ele não fez um caderno falando, não é isso não, é qualquer coisa que você precisar, é só me chamar. Aleluia. E é muito forte isso. As pessoas, elas vendo naquela na posição, elas não conseguem, elas querem derrubar. Elas querem te chatear. Elas querem te tirar da presença, porque não conseguem viver pela fé. Né, seu Bar? Não viver pela fé, né, seu Bar? Glória a Deus. E Deus vem honrando em nome de Jesus. Louvado seja. Deus vem, né? Bradando em nome de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Amém. Vamos dar salve de palmas para Jesus Cristo. Glória. Toda glória é dele. Nós não somos nada sem ele. Nós somos pequenos, menor do que um grão de areia. Amém? Amém. Glória a Deus. Medite nessa palavra. Ela é uma palavra extensa. Ela é uma palavra que ela tem 40 capítulos. Nós só lemos 13 capítulos, ou versículos. Então, meditem na palavra do Senhor. Não importa a hora não, Deus não fica ali, você não está numa empresa batendo cartão não, Deus é para a hora que você sentir no seu coração, você se sentir preparado, você se sentir procura ele, dá um jeitinho, sabe, se esconde, vai no cantinho e fala com Deus, porque eu tenho certeza que Deus, ele promove todos os dias ele promove pessoas boas. Vamos
Glória a Deus. Aquele que faz, quem é dizimista, quem é ofertante. Que Deus honre a vida de nós todos, né? Não importa, aqueles que tiverem amém, os que não tiverem amém também. Vamos fazer a nossa parte, que a nossa parte nós temos que fazer. Nós não podemos, né, deixar de fazer a nossa parte. Eu sou um pastor, mas eu tenho que admitir, eu também sou um homem que às vezes sinto dores. Nesses 3 últimos dias aí, eu tô trabalhando pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, porque tenho algo que eu não conheço ainda, mas Deus, eu tenho certeza que através dessa fé Ele vai me mostrar que eu já conversei com Ele. Eu estou tendo muita dificuldade até em falar, porque é uma dor que é contínua, não é uma dor que você sente ela e ela para, ela é contínua. Eu venho pedindo para Deus, eu venho falando com Deus, falando, Senhor, põe pessoas boas no meu caminho. E eu tenho certeza que o Senhor vai me curar dessa dor, porque eu tenho muito ainda para fazer, né? Nessa terra, se for pela permissão dele. Mas, irmãos, então, às vezes eu não estou saindo muito, não estou fazendo visita, né? Tem gente aí que está necessitando de visita. Eu falei para a pastora, amanhã mesmo, eu ia pregar lá na igreja do Daniel, a pastora, para ir lá. Eu nem sei se eu vou conseguir, porque é uma coisa que incomoda. Né? A gente vai, mas incomoda. Eu tenho que fazer alguns exames para mim ver o que está acontecendo. Porque Deus, irmão, Ele nos ajuda, mas a gente também pode ser tolo, né? De não dar uma corridinha ali nos médicos dele, né? Todos os médicos foi para a gente usar. Amém? Então, às vezes aí não fiquem tristes comigo, porque, né? Eu ainda falei para o pastor, a gente estava precisando de pessoas, às vezes, aqui para pregar no grupo, que está difícil. Eu não vou chamar pessoas de fora, né, sem necessidade. Mas eu creio que Deus vai tocar nos irmãos. Tem um monte de irmãos aí que está aí querendo vir do domingo. Enfim. Mas nós temos que nos apegar mais nas coisas de Deus para que Deus fique assim feliz conosco como ficou com Abel, né? Que através disso ele fala que nós vamos ser dados do lado. Porque eu não procuro só a minha salvação, eu procuro também ser lá do lado. Salvar uns para Cristo. Estenda as mãos aqui para nós orarmos. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos teus dizimistas, dos teus ofertantes. Senhor, multiplica na vida deles, meu Pai, 1 milhão de vezes mais, Senhor. Senhor, venha cuidar de cada um deles, dos que estão aqui, meu Pai, dos que estão em casa, Senhor. Cuida deles, Senhor, levanta, exalta, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar pelas roupas, doações, né? Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos essas pessoas que estão nos trazendo roupas para as crianças que estão necessitadas, para as crianças recém-nascidas, Senhor. Que o Senhor venha multiplicar a vida dessas pessoas, o amor de Cristo e as bênçãos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, eu também estou aí numa prova para estar fazendo aqui, mexendo na igreja, né? Eu vou ver como vou fazer, que o final é muito corrido, está corrido para todo mundo, mas eu tenho que tirar um tempinho para Deus aqui, para me arrumar isso aqui. E vou correr atrás de voluntários depois aí, para a gente combinar aí um dia, para a gente vir aqui todo mundo e fazer um mutirão e, sabe?
fazer algo diferente para Jesus. Glória a Deus. Também no bar a gente está precisando de um amplificador. Não consegui arrumar esse amplificador até agora. Uma coisa muito cara. Vai chegar sexta-feira. Já? Sexta-feira. E nós temos um aniversário, eu nem convidei, para falar a verdade, muitos pastores ainda, porque tem que sentar com os irmãos e nós conversarmos, né? As coisas de Deus têm que ser com ordem e decência. Glória a Deus. Eu creio que aqueles que estão se esforçando para ajudar, pode ter certeza que Deus vai multiplicar 1 milhão de vezes mais. Sobrenatural, assim, como que fala? Vai ser materializado na vida daqueles que estão ajudando. Nessa hora. Vamos dar essa final, nas suas mãos para o céu. Senhor, Deus Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, meu Pai, essas tuas almas que aqui estão, Senhor, que vieram buscar a tua palavra. E eu tenho certeza, meu Pai, que saíram saciados dela. Senhor, leva eles para casa em segurança, livra eles dos maus, livra eles, meu Pai, das balas perdidas. Cobre eles com o teu manto sagrado, papai, em nome do teu Filho Jesus. E esses que estão em casa, que o Senhor mande seus anjos de guerra ficarem acampados, para que eles tenham uma noite de sono, meu Pai, em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.